Bom, pessoal, então esses foram os agentes políticos, ok? Nós já vimos essa primeira classificação aqui, essa espécie. Vamos entrar agora nos servidores públicos, gente, segunda espécie de agentes públicos. Então, nós já estávamos nos agentes públicos, vimos agentes políticos, vamos entrar agora em servidores públicos. Nós vamos ver estatutários, empregados públicos e temporários, ok? Então, bora lá. Então, os servidores públicos são divididos entre estatutários, empregados públicos e temporários. A gente vai ver primeiro estatutários. Pessoal, servidores públicos, de um modo geral, antes da gente entrar em estatutários, eles têm duas características que os diferenciam dos outros. Ora, quando a gente estava falando lá em agente político, a gente falou que o vínculo era por meio da vontade popular. E eles tinham um mandato certo e eleição, ok? Nos servidores públicos já não funciona assim. Olha só. Os servidores públicos eles possuem um vínculo de trabalho com o poder público. Se forem estatutários, por meio de um estatuto. Se forem empregados, por meio de um contrato. Então eles possuem um vínculo de trabalho. Não é um vínculo de mandato, não é um vínculo por eleição, não é um vínculo por vontade popular. É um vínculo de trabalho com o poder público. Olha só. Eles recebem uma contraprestação. Então, qual é a lógica? A lógica é do trabalhador comum. Se eu presto um trabalho, eu recebo uma contraprestação pecuniária, dinheiro. Então, estou prestando serviço, estou recebendo dinheiro. É essa que é a lógica dos servidores públicos. Então, nós vamos ter essa questão tanto nos estatutários, quanto nos empregados, quanto nos temporários. Então, todos eles vão prestar um serviço para a administração pública e vão receber dinheiro por causa disso. Ok? Então, bora lá. Estatutários, gente. Estatutários ocupam cargos. Estatutário ocupa cargo. O cargo é feito para os estatutários ocuparem. Ah, Thiago, tá bom. E o empregado? O que ocupa? Um emprego. Então, enquanto o empregado ocupa um emprego, os estatutários ocupam um cargo público criado por lei. Ok? Então, sempre fique com isso na cabeça. Estatutário, cargo. Estatutário, cargo. Ok? Eles são regidos por um estatuto. Ora, gente, a gente já falou disso. Regime jurídico único. Cada sistema, cada ente federativo vai ter o seu regime jurídico único, o seu estatuto. Por isso que a gente chama de estatutários, porque eles são regidos por um estatuto, que é o regime jurídico único. Os federais, Lei 8.112, que é o regime jurídico único dos servidores públicos federais. E cada estado vai ter o seu estatuto, o seu regime jurídico único, ok? Então, olha, se eu sou servidor do estado do Pará, eu sou regido pelo estatuto federal? Não, eu sou regido pelo estatuto estadual, eu sou um estatutário estadual, porque o meu estatuto não é o federal, é o estatuto estadual. Ok, gente? Então, cada estado, município vai criar o seu regime jurídico único e nós temos o regime jurídico único federal, que é a Lei 8.112. Qual é a vantagem de eu ter um regime jurídico único, pessoal? Porque quando eu faço uma modificação, aquela modificação serve para todos os cargos. Então, eu crio um regime jurídico único e qualquer alteração que eu fizer nesse regime jurídico único afeta todos os servidores daquele ente federativo. Então, eu não preciso ir lá com cada cargo e ir alterando. Não, eu já tenho o regime jurídico único que serve para todo mundo. Então, eu só preciso alterar aquele regime jurídico único, ok? Então, estatutários, eu tenho que fazer concurso público, gente. Tenho que fazer concurso público. A gente já viu lá no artigo 37, inciso 2º. Para ocupar o cargo, eu tenho que fazer concurso público. Lógico, ressalvados os cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, ok? Então, última informação. Essa classificação aqui, ela não abrange os militares, gente. Militar é uma coisa completamente diferente. O militar tem sua lei própria, tem o seu regimento todo próprio. Isso aqui que eu estou falando é dos servidores, vamos dizer assim, civis do Estado, ok? Militar é outra coisa, não confundam, não venham confundir uma coisa com outra, que a gente nem dá questão de militares na faculdade, na graduação. Quem quer ver militar tem que ir ou para uma pós-graduação ou passar no concurso militar, porque a gente não vê na graduação isso, ok? Esse aqui
é um ponto importante que eu tenho que abordar com vocês, tá? Eu não posso deixar de dar essa informação. Tiago, sempre foi assim essa história do regime jurídico único? Olha só, por que tem uns que são diferentes? O que acontece? Olha só, essa aqui é a redação original da Constituição. Vejam só. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os seus servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações. Ok? Beleza. Isso aqui é original da Constituição. Aí veio a emenda constitucional número 19 de 98 e colocou assim: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política, Administração e Remuneração de Pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Cadê o regime jurídico único daí? Com a emenda número 19. Gente, a emenda 19 ela veio e ela acabou com o regime jurídico único. Tiago, mas tu tá falando desde a nossa primeira aula de regime jurídico único. Acabou? Cadê? Por que tu tá falando isso? Tu tá falando uma coisa que é defasada, que não existe mais? Gente, passou um tempo assim. Só que, olha só. De 98 até 2007 era assim. Aí veio essa ADI e declarou uma inconstitucionalidade formal na emenda constitucional número 19. E aí sabe o que aconteceu? Voltamos ao regime jurídico único na Constituição Federal. Tiago, e a galera que foi contratada sem o regime jurídico único entre 98 e 2017, pessoal? Pessoal. Por isso que vocês vão encontrar nos órgãos gente que é regida pelo regime jurídico único e gente que não é regida pelo regime jurídico único. Órgãos que têm e órgãos que não têm regime jurídico único. Por isso que é essa salada. Por quê? Porque a gente passou um tempo sem regime jurídico único e antes tinha e depois tem. Então a gente tem uma interseção onde foram criados cargos, onde foram criadas carreiras, sem levar em conta o regime jurídico único. É por isso que tem essa confusão. Mas se vocês forem pegar na Constituição, o que nós temos é isso aqui. Tem que colocar um regime jurídico único. Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte. A diferença entre cargo e comissão e função de confiança. Então, olha só. Cargo e comissão é ocupada por qualquer pessoa. Função de confiança é um lugar no quadro de agente da administração pública. Olha só. Calma que vai ficar mais claro. Quem pode ocupar cargo em comissão? Servidores de carreira. E função de confiança? Exclusivamente pessoas ocupantes de cargo efetivo. Tiago, não é a mesma coisa? Servidores de carreira não é a mesma coisa que ocupantes de cargo efetivo? Não, pessoal, prestem só atenção. Servidores de carreira são pessoas que são formadas naquela profissão específica. Exemplo, se eu vou ter um cargo em comissão que pressupõe alguém que seja da área do direito, só pode ocupar pessoas formadas em direito. Se for em administração, pessoas formadas em administração. Se for em computação, pessoas formadas em computação. Então são pessoas que têm carreira naquela profissão. Por isso que ele fala cargo em comissão, servidores de carreira. Por quê? Porque tem que ser alguém da carreira específica daquele cargo. Agora, olha só, função de confiança exclusivamente por pessoas ocupantes de cargo efetivo. Então, qual é a diferença entre cargo em comissão e função de confiança? Cargo em comissão pode ser ocupado por qualquer pessoa, independente de já ser servidor público ou não. Agora, função de confiança, eu só posso ocupar uma função de confiança se eu tiver um cargo primeiro. Um cargo efetivo, que a gente chama. Alguém que passou no concurso público. Então, só quem pode ocupar a função de confiança é alguém que já esteja dentro do quadro da administração pública. Agora, cargo em comissão não. Eu posso ir lá fora e pegar alguém para ocupar um cargo em comissão. Ok? Então, basicamente, essa é a diferença. Os dois são para funções de direção,
chefia e assessoramento. Então, qual é a diferença? Essa função aqui eu tenho que pegar alguém que é da administração, alguém que é servidor público. Cargo em comissão não, eu posso pegar qualquer pessoa. Por isso que, por exemplo, quando vocês veem assessores geralmente a gente pega alguém de fora, a gente não vai dentro do órgão para pegar alguém. Agora, uma função de confiança, sim, tem que ser alguém de dentro do órgão para ocupar. Ok, pessoal. Súmula do nepotismo, pessoal. O que é a súmula do nepotismo? A gente tem que ver, fazer uma leitura, porque ela é muito ruim de leitura. Então a gente tem que fazer uma leitura desmembrada. Olha só. Viola a Constituição Federal a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente linha reta, colateral por afinidade até o 3º grau. Então, olha só. Se eu vou nomear alguém que seja cônjuge, companheiro, parente linha reta, colateral por afinidade até 3º grau, eu violo a Constituição. Mas nomeação para o quê, Thiago? Para cargos, para exercício de cargo e comissão ou de confiança na administração pública direta, indireta ou em qualquer um dos poderes da União, dos Estados do Distrito Federal. Resumo dessa súmula, galera. Se eu for nomear alguém para cargo e comissão, dessa galera aí de serviço público, ok? Não é o lado de política que a gente viu em agentes públicos e agentes políticos. Se for nomear alguém aqui para cargo e comissão, se eu nomear alguém que seja cônjuge, companheiro, parente, linha reta ou colateral, ou por afinidade até o 3º grau, eu estou violando a Constituição. Ainda que seja mediante ajuste de designações recíprocas. O que é isso? Eu sou juiz e tem um promotor ali. Eu nomeio a mulher do promotor para ser minha assessora e ele nomeia a minha mulher para ser assessora dele. Ou seja, a gente está cruzando nomeações. Isso também é proibido. Então, não posso fazer essa nomeação dessa galera aqui para cargo em comissão, porque senão eu violo a Constituição. Isso é a súmula do nepotismo.